Glória a Deus. Bem-vindo. Senhor amado, que dias abençoados estamos vivendo, Senhor. Como disse o teu jovens, servo há pouco, tu estás voltando, aleluia. Estás ultimando os preparativos da tua noiva. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós queremos te agradecer a vida de Vitor, sua presença entre nós, e porque ele carrega em seu coração e pesa alegremente no seu espírito a beleza do Evangelho. E nós pedimos que tu unjas entre nós nesta noite e unjas a nós que vamos ouvir, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, viva e seja eficaz em nós, hoje, em nome de Jesus. Amém. He experimentado la hermosa relación con el presbiterio de esta congregación. Tenho experimentado uma linda relação com o presbitério dessa congregação. Y puedo decirle a todos los hermanos que son privilegiados por tener los pastores que tienen. Que vocês são os privilegiados por ter os pastores que vocês têm. Y hace más o menos un año estuve aquí. Faz mais ou menos um ano que eu estive aqui Y veo ya rostros conocidos, queridos, e vejo rostos conhecidos e queridos. y es una alegría volverlos a ver y compartir a Cristo. E é uma alegria poder vê-los e compartilhar aqui. Estos días estuve con mi hermano querido en el interior, con Telmo, y compartiendo allí. Él sirvió excelente de traductor. Estive lá com o Telmo no interior, o querido irmão Telmo, que serviu de excelente tradutor e intérprete. Él no solamente pudo captar las palabras, sino el espíritu. Ele não somente pôde captar a palavra, mas também o espírito. Y también estoy recibiendo la bendición de estar en su casa, y Eloisa y él me atienden con 2 kilos de más. Também tenho a experiência de estar hospedado na casa dele e Heloísa, e eles me atendem muito bem, e eu posso dizer que estou com 2 quilos a mais agora. Quisiera reflexionar en esta noche una palabra que debemos conocer. Queria refletir com vocês uma palavra que nós devemos conhecer. Hace un tiempo atrás una noticia alarmó a todos los que la oyeron. Algum tempo atrás, uma notícia alarmou todo mundo que a escutou. Se trata de una familia muy buena y también de una muy buena posición. Fue grandemente sacudida. Uma família muito boa e de uma posição boa também, que foi tremendamente sacudida. Porque una gente corrupta arrasó con todos sus bienes. Porque as pessoas corruptas arrasou com seus bens. Sus hijos y familia que estaban en una fiesta. Seus filhos e a família que estava ali numa festa. Vino una especie de tornado, hizo un desastre y murieron todos. Veio uma espécie de um tornado e morreram todos. Fue tan afectado el jefe de familia. O chefe da família ficou muito afetado. Que le vino como una enfermedad.
veio uma enfermidade sobre ele, y bastante difícil, casi incurable. uma enfermidade muito difícil, quase incurável. Su mujer no soporta esta situación y procura y ocurre una ruptura en el matrimonio. A mulher dele fica muito abalada com essa situação e acaba ocorrendo uma ruptura na relação desse casal. ¿Saben de quién me estoy refiriendo? Vocês sabem de quem eu estou falando? Job. Jó. El libro de Job no se sabe bien en qué momento fue escrito. O livro de Jó não se sabe direito quando é que ele foi escrito, que época. Algunos piensan que fue escrito en el período intertestamentario. Alguns acham que foi escrito no período entre um testamento e outro. Otros piensan que fue escrito después de David. Outros pensam que ele foi escrito depois de Davi. Y otros piensan que fue uno de los primeros libros escritos. E outros pensam que foi um dos primeiros livros da Bíblia escrito. Porque no se menciona al pueblo de Israel, Que não tem nenhuma menção ao povo de Israel, no se menciona la ley, não menciona nada da lei, no se menciona el templo, não fala nada do templo, no se menciona a Moisés. não fala nada de Moisés. No se sabe con exactitud de qué nacionalidad era él, Não se pode dizer com exatidão qual era a nacionalidade de Jó, pero conocía a Dios. mas ele conhecia Deus. Y aquí aparece este relato del libro de Job extraño. E aqui aparece esse relato do livro de Jó, um relato estranho. Este padecimiento que él tuvo Todo esse sofrimento que ele teve todavía se agravó porque sus amigos vinieron para consolarlo e hicieron un desastre en vez de consolarlo. e a coisa se agravou mais ainda porque os amigos que vieram para consolá-lo agravou mais a situação. Y él tenía una revelación de Dios. E ele tinha uma revelação de Deus. Él conocía a Dios como el Todopoderoso. Ele conhecia Deus como o Todo-Poderoso. La palabra El Shaddai aparece más de 30 veces en el libro. A palavra El Shaddai aparece mais de 30 vezes no livro de Jó. Y él experimentaba constantemente la bendición del Todopoderoso. E ele experimentava sempre essa bênção do Todo-Poderoso. Y este Dios no coincidía con todo lo que le pasaba a él. E esse Deus Todo-Poderoso não estava coincidindo bem com as coisas que estavam acontecendo com ele. Porque el Dios Todopoderoso no lo estaba ni bendiciendo ni ayudando. Porque o Deus Todo-Poderoso não estava abençoando, nem estava ajudando ele. Y Job entra en una escuela, la escuela del sufrimiento. Então o Jó entra numa escola, a escola do sofrimento. Y él tiene algunos versículos aislados que muestran su situación y condición. E aí a gente pode ver alguns versículos isolados que mostram toda a sua situação e condição. Por ejemplo, el 16, Por exemplo, 16, Job 16, Jó capítulo 16, 16. capítulo 16, versículo 16. Posso ler? Sim. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. ¿Qué situación viviría él? Que situação estava vivendo Jó? Sin familia, Sem família, sin bienes, sem bens, sin amigos sem amigos y un Dios extraño. e um Deus estranho. Nunca se enteró del conflicto que hubo entre Dios y Satanás. Ele nunca ficou sabendo desse conflito que teve entre Deus e Satanás. Y Dios usa este conflicto entre Dios y Satanás y usa como cancha de juego a Job. Deus usa esse conflito entre Deus e Satanás como um campo do jogo que vai acontecer aí com Jó. En el capítulo 19 también aparece algo de cómo él estaba, 19:8. No capítulo 19:8 aparece também algo como ele estava nesse momento.
O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. ¿Qué situación? Que situação. En el capítulo 30, No capítulo 30, versículo 26, versículo 26, aguardava eu o bem, e eis que veio o mal, eis que me veio o mal. Esperava a luz, e veio-me a escuridão. y él entra en esta escuela del padecimiento. E ele entra nessa escola de sofrimento. Y él va a aprender algunas cosas muy E importantes. ele vai aprender algumas coisas muito importantes. Una gran parte de nuestra escritura bíblica A grande parte da escritura bíblica tiene que ver con el padecimiento. tem a ver com sofrimento, padecimento. Tiene que ver con los tratos de Dios con los hombres. Tem muito a ver com o tratamento de Deus com os homens. A veces para llevar adelante sus propósitos, Às vezes para levar para frente os seus propósitos, otras veces para tratar al hombre y sea conforme a la voluntad de Dios. outras vezes para tratar o homem para que ele seja como a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Y es parte de la doctrina bíblica, É parte da doutrina bíblica, porque a través de muchos padecimientos es necesario que para entrar al reino de Dios. porque é necessário que através de muitos sofrimentos nós entremos no reino de Deus. Hay padecimientos que vienen por causa de Cristo, Tem sofrimentos que vêm por causa de Cristo, por causa de la obediencia. por causa da obediência. Hay padecimientos que vienen por causa de nuestros propios pecados. Há outros sofrimentos, padecimentos que vêm por causa do nosso pecado. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. O que alguém semeia, isso vai colher. Pero hay padecimientos que aparentemente no tienen causa. Agora tem alguns padecimentos que parece que não tem causa. De todas maneras, Dios usa los De padecimientos. todo modo, Deus usa o sofrimento. El padecimiento de Job es un padecimiento exagerado, O sofrimento de Jó é sofrimento exagerado, pero ahí está en la palabra de Dios mas aí está na palavra de Deus, para enseñarnos algo. para nos ensinar algo. Y quiero brevemente ver algunas lecciones que Job aprendió a través de esta escuela. E quero brevemente ver algumas lições que Jó aprendeu através desse sofrimento. Algunos desprecian el sufrimiento y lo tienen como una atadura del diablo. Alguns desprezam o sofrimento e têm como uma atadura do diabo. Puede ser atadura del diablo, Pode ser atadura do diabo, pero hay padecimientos que no tienen nada que ver con esto. mas tem sofrimentos que não tem nada a ver com isso. Han sobrevenido en la vida. Eles vêm sobre a vida. Y para este tema de los padecimientos no hay edades. E para esse tema de sofrimento não tem idade. Padecen los niños, padecen los jóvenes, padece la gente mayor. Sofrem as crianças, os jovens, os adultos. Y a uno le parece, si yo tuviera esto y aquello, se me van los sufrimientos. Se eu tivesse isto ou aquilo, meus sofrimentos terminariam. Y estamos en este mundo porque este mundo está marcado por el pecado y el pecado nos hace sufrir. Nós estamos nesse mundo está marcado pelo pecado e o pecado nos faz sofrer. Y Dios a veces somete nuestras vidas a algunas etapas E às de vezes, sufrimiento. Deus nos submete a algumas etapas de sofrimento. No es para siempre, Não é para sempre. como en el caso de Job. Não é como no caso de Jó. Aunque a Job le parecía que era para siempre. Ainda que para Jó parecia que aquilo era para sempre. El que está padeciendo le parece interminable su padecimiento. O que ele está sofrendo parece que é interminável. E aquele que está sofrendo parece que é interminável o seu sofrimento. Pero son etapas. Mas são etapas. Y en estas etapas aprendemos algunas lecciones. E nessas etapas aprendemos algumas lições. Vamos a ver la primera lección que veo que aprendió Job. Vamos olhar a primeira lição que o Jó aprendeu. Job capítulo 13, Jó capítulo 13,
versículo 15. Versículo 15. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Mi versión dice así: A minha versão diz assim: aunque Él me mate, ainda que ele me mate, en Él esperaré. nele eu esperarei. En primer lugar, su fe se fortaleció a niveles inesperados. Em primeiro lugar, a sua fé cresceu a níveis inesperados. Y aunque él no veía salida ni solución, él se puso en una actitud de fe para enfrentar el padecimiento. Ainda que a situação estava difícil, ele se colocou numa atitude de fé para suportar o sofrimento. Aunque él me mate, en él esperaré. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Fue una decisión Foi uma decisão para enfrentar el padecimiento. para enfrentar o sofrimento. En él esperaré. Nele esperarei. Fue una decisión de fe y de esperanza. Foi uma decisão de fé e de esperança. En él esperaré. Nele esperarei. Yo sé que algo va a suceder. Eu sei que algo vai acontecer. No entiendo nada de lo que está pasando. Eu não entendo nada do que está acontecendo. No tengo un momento de descanso Eu não tenho nenhum momento de descanso y de alivio, e de alívio, pero yo sé, mas eu sei. en él esperaré. Nele esperarei. Pero me afirmo en la fe. Eu me afirmo na fé. Entonces el sufrimiento va a tener una lección agradable. Então o sofrimento vai ter uma lição agradável. Y esta es la postura primaria que hay que tener aquellos que están padeciendo. E essa é a primeira postura e a atitude que deve ter aquele que está sofrendo. Afirmarse en la fe. Afirmar-se na fé. No tiene que entender todas las cosas. Não tem que entender todas as coisas. No tienen que entender ni recibir explicaciones por todas las Não cosas. tem que entender nem receber explicações para todas as Porque a coisas. veces no las hay. Porque às vezes essas explicações não existem. Pero me afirmo en Dios. Mas eu me afirmo em Deus. Aunque Él me mate, Ainda que Ele me mate, en Él esperaré. eu esperarei nele. Amén. Amém? ¿Cuántos están padeciendo algo? Quantos estão sofrendo alguma coisa? Son etapas. São etapas. No sé cuál es tu postura. Eu não sei qual é a tua postura. Quizás estás orando para que Dios te libere. Se está chorando para que Deus te libere Y pasa el tiempo y no sucede nada. e vai passando o tempo e não acontece nada. Afírmate en tu fe. Afirma-te na tua fé. Aunque Él me mate, Ainda que Ele me mate, en Él esperaré. nele esperarei. Algo va a suceder. Alguma coisa vai acontecer. No sé ni qué pedir en este momento, Eu não sei nem como pedir nesse momento, pero en Él esperaré. mas nele esperarei. Número 2, Número 2, capítulo 19. capítulo 19, Versículo 25 al 27. versículo 25 a 27. 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. El sufrimiento continuaba. O sofrimento continuava. Los días o los años estaban pasando Os dias, os anos estavam passando. y no menguaba el sufrimiento. Não, o sofrimento continuava. Pero en el mundo espiritual de Job ocurría otra cosa. Mas no mundo espiritual de Jó acontecia outra coisa. Tuvo un nuevo conocimiento de Ele Dios. teve novo conhecimento de Deus. Es interesante que aunque no se sabe en qué momento se escribió este libro, É interessante que mesmo que não se sabe em que momento foi escrito esse livro, ya Dios comienza a revelarle algunas cosas a Job. Deus começa a revelar algumas coisas para o Jó. Yo sé que mi Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Isso aqui é o Antigo Testamento. El Antiguo Testamento
es uno de los únicos lugares donde se habla del Redentor. É um dos únicos lugares que fala do Redentor. El Nuevo Testamento dice que el Redentor es Cristo Jesús. No Novo Testamento diz que o Redentor é Cristo Él es Jesus. el que nos redimió. Ele é quem nos redimiu. Él es el que redime. Ele é quem redime. ¿Y qué hace Job aquí conociendo algo de su Redentor? E o que faz Jó aqui conhecendo algo do seu Redentor? Cuando se asume bien los padecimientos, Quando ele assume bem o seu padecimento, o seu sofrimento, comienza a ver nueva revelación de Dios. ele começa a ver uma nova redenção Yo de Deus. sé que mi Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Dice más, E diz mais. no dice yo creo, yo sé. Ele não diz eu creio, ele diz eu sei. Cuando la palabra de Dios habla yo sé, Quando a palavra de Deus diz eu sei, eso es revelación. isto é revelação. Yo creo es una actitud de fe, Eu creio é uma atitude de fé. pero cuando dice yo sé, Mas quando diz eu sei, Pablo llega a decir yo sé en quién he creído. Paulo diz eu sei em quem tenho crido. Esto es revelación. Isto é revelação. Él está recibiendo revelación. Ele está recebendo revelação. Dice yo sé que mi Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive. y que al fin se levantará del polvo. E que no fim ele vai se levantar do pó. Está recibiendo luz de Cristo Jesús en su muerte, pero también en su resurrección. Ele está recebendo revelação sobre Jesus, sua morte e sua Se ressurreição. levantará del polvo. Ele vai se levantar do pó. Siglos antes él estaba recibiendo revelación. Séculos antes ele já estava recebendo revelação. Cristo es profetizado. Cristo é profetizado. Dice más, Diz mais. que después de deshecha esta mi piel, Depois que essa minha pele seja desfeita, en mi carne he de ver a Dios. e na minha carne eu verei a Deus. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no había mucha luz sobre qué ocurriría después de muerto. Naquele tempo ainda não havia muita luz sobre o que ocorreria depois da morte. Hay plenitud de claridad en el Nuevo Testamento. Há uma plenitude de clareza no Novo Testamento. Pero él está hablando aquí de eternidad, Ele está falando aqui de eternidade. que después de deshecha esta mi piel, veré a Dios. Depois de desfeita toda essa minha pele, eu verei a Deus. Él está hablando de eternidad, Ele está falando de eternidade. en pleno padecimiento. Em pleno Él sofrimento. está recibiendo luz de Ele Dios. está recebendo luz de Deus. Pero aunque él tenía revelación, Mas ainda que ele tinha revelação, su situación no cambiaba. a sua situação não mudava. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Mas agora meu coração se consome dentro de mim. Pero la revelación es fortaleza. Mas a revelação é fortaleza. Y vino revelación y luz sobre este Redentor, E veio uma revelação, luz sobre esse Redentor. sobre su eternidad, Sobre sua eternidade. y que en su eternidad he de ver a Dios. E que na eternidade ele veria a Deus. Y esto es fortaleza en tiempo de prueba. E isso se torna um fortalecimento em tempo de prova. Estaba en la escuela del sufrimiento. Jó estava na escola do sofrimento. Capítulo 23 Capítulo 23, y número 3. versículo 3. Perdón. Capítulo 23 del 10 al 14. Capítulo 23, do 10 ao 14. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas ele resolveu alguma coisa, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir?
o que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Él entendió que lo que le estaba pasando Ele entendeu que o que ele estava passando tiene un propósito, tinha um propósito. que él no conocía, Um propósito que ele não conhecia, pero Dios sí lo conocía. mas Deus sim sabia. Primero se fortaleció en su fe, Primeiro ele se fortaleceu na sua fé. luego tuvo un conocimiento por revelación de Cristo. Depois ele teve um conhecimento, uma revelação de Cristo. Ahora entiende que su sufrimiento tiene un propósito, Agora ele compreende que seu sofrimento tem um propósito. aunque él no sabe cuál es, Ainda que ele não sabe bem qual é, pero sí sabe que Dios lo sabe. mas ele sabe que Deus sabe. Número 4, Número 4, capítulo 27. capítulo 27. Del 1 al 6. Versículos 1 ao 6 de 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. En cuarto lugar, Job aprendió cuánto vale la integridad. Em quarto lugar, o Jó aprendeu quanto é que vale a integridade. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu vou manter a minha integridade. Mis labios no hablarán iniquidad. Mis labios no hablarán iniquidad, Meus lábios não falarão iniquidade. ni mi lengua pronunciará mentira. Nem a minha língua pronunciará mentira. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu manterei a minha integridade. Aferrado estoy a mi justicia. A minha justiça me apegarei e não largarei. Y mientras viva, no me reprochará mi corazón. E enquanto eu viva, meu coração não vai me reprovar. A veces, tristemente, tenemos que ver personas que entran en padecimientos Às vezes temos que ver pessoas que entram num sofrimento y entran y dejan su integridad. e aí começam a vacilar na sua integridade. Comienzan a mentir, Começam a mentir, a hacer injusticias, fazer injustiças, a hacer prevalecer su postura a fazer prevalecer a sua postura y dejan su integridad. e deixam a sua integridade. La integridad significa que uno es igual de adentro como de afuera. Integridade quer dizer que ele é igual por dentro e por fora. Integridad significa que lo que hablo, eso vivo. A integridade quer dizer aquilo que eu falo, eu vivo. Integridad significa que soy una persona completa y no dividida. Integridade significa que eu sou uma pessoa completa e não dividida. Es íntegro. É íntegro. Íntegro de todas las formas, Ele é íntegro em todas as en formas, todo sentido. em todo sentido. Es íntegro en la iglesia. Não só na igreja. Lo que vive en la iglesia lo vive en la casa. O que ele vive na igreja, ele vive em casa. Lo vive en el trabajo. Ele vive no trabalho. Lo vive en un partido de fútbol. Ele, mesmo numa partida de futebol, Lo vive cuando nadie lo ve. ele vive mesmo que ninguém está vendo ele. Él es el mismo en todos los lugares. Ele é o mesmo em todos os lugares. Es una persona íntegra. Isso é uma pessoa íntegra.
Y en medio de su padecimiento, no meio do seu sofrimento, él aprendió ele aprendeu el valor de la integridad. o valor da integridade. Es una tentación dejar la integridad. É uma tentação deixar a integridade. Aparece una avalancha de pensamientos no santos Às vezes aparece uma avalanche de pensamentos não santos. y a veces una manifestación diabólica Y a veces de mentiras Uma manifestação diabólica de mentiras. que dice, ¿de qué te sirve amar Às vezes diz assim, de que serve você amar? y buscar agradarle a Él? E buscar agradar a Ele? Mira lo que te está pasando. Dá uma olhada no que está te acontecendo. Y algunos escuchan la tentación E alguns escutam essa tentação y dejan la integridad. e deixam a integridade. Pero Él toma decisiones muy claras, Mas ele toma decisões muito claras, muy firmes. muito firmes. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Até a morte eu manterei a minha integridade. Número 5. Número 5. ¿Qué más aprende Job en esta etapa de su vida? O que mais enfrenta Jó nessa etapa da sua vida? Capítulo 31, Capítulo 31, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. 31, 1 e 2. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Job entra a nuevos niveles de santidad. Jó entra em novos níveis de santidade. Cuando uno quiere entrar a nuevos niveles de santidad, Quando alguém quer entrar em novos níveis de santidade, tiene que confesar sus debilidades tem que confessar as suas debilidades públicamente. publicamente. Y si esto no es público, millones han leído la debilidad de Job. E se isso aqui não foi público, milhões de pessoas têm lido isso aqui que Jó falou. Job está diciendo estas cosas. Jó está dizendo estas coisas. Tengo problema con mis ojos. Tenho problema com meus olhos. En aquel tiempo no había internet, Naquele tempo não tinha internet, pero igual tenía problemas con los ojos. mas igual tinha problema já com os olhos. No había televisión, Não tinha televisão, no había pornografía. não tinha pornografia. Supuestamente las mujeres se vestían completamente cubiertas. Supomos que elas se vestiam totalmente cobertas. Pero él seguía teniendo problemas con los ojos y con las mujeres. Mas igual o Jó seguia tendo problema com as mulheres e com os seus olhos. Y él lo confiesa. E ele confessa. Y dice, E diz, hice pacto con mis ojos. eu fiz pacto com meus olhos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Como havia, está escrito aqui, como pois, e fixaria eu numa donzela? Si alguien va a tener nuevo crecimiento en santidad, Se alguém vai ter novos crescimentos em santidade, tiene que aprender a confesar tem que aprender a confessar sus debilidades a sua debilidade, y sus pecados os seus pecados, públicamente publicamente, o ante algunos ou perante alguns que sepan las debilidades. que saibam da tua debilidade. La tendencia es a ocultar las debilidades. A nossa tendência é ocultar as nossas debilidades, Que no se enteren. que ninguém fique sabendo. Por más que diga, Señor, quiero ser más santo, Por mais que eu diga, Senhor, eu quero ser mais santo, abre tu corazón abre teu coração, y confiesa. confessa.
A veces la confesión hiere a alguien, Às vezes a confissão é a alguém. hiere, É fel. produce una herida a alguien. A confissão às vezes é um fel, produz uma ferida quando se confessa. Pero cuando se dijo la verdad Mas quando se diz a verdade produce heridas, a verdade produz feridas, pero luego se sanan. mas ela produz cura também. La tendencia de hoy es a ocultar las debilidades. A tendência de hoje é ocultar as debilidades. Ocultemos los pecados. Ocultemos os pecados. No se lo digamos a nadie. Não vamos dizer para ninguém, Que no se enteren, que ninguém fique sabendo. porque entonces mi prestigio desciende. Se ficarem sabendo, meu prestígio vai descer. No, no desciende. Não desce. El que se humilla será exaltado. O que se humilha será exaltado. Y yo sé que hay un quebrantamiento del orgullo cuando uno confiesa sus debilidades. Eu sei que há um quebrantamento do orgulho quando alguém confessa assim. Job venía bien hablando de la integridad. Jó, Venía muy bien hablando de la integridad. ele vinha muito bem falando ali da integridade, Pero él desea un nivel mayor mas de santidad. ele deseja um nível maior de santidade. Confiesa tus debilidades. Confessa as tuas debilidades. Que tu hermano, y da libertad a tu hermano para que te pregunte, E dá liberdade para que teu irmão pergunte para você. ¿cómo andas en esta? Como é que você anda nessa área? Un hermano, antes de venir aquí, Um irmão, antes de vir aqui, me dice, quisiera que me preguntes si miré pornografía. esse irmão disse, eu quero que me pergunte se eu olhei pornografia. Estoy luchando con este problema. Estou lutando com esse problema. Y él abrió E ele abriu. y me dijo, pregúntame. E ele disse, me pergunte. Y yo le pregunto. E eu te pergunto. Ahora voy a Rosario, Agora eu vou lá para Rosário, lo voy a llamar y le voy a preguntar. eu vou ligar para ele e vou perguntar. ¿Viste pornografía? Você andou olhando pornografia? La pornografía llegó a ser un vicio para él. A pornografia chegou a ser um vício para ele. Otros me han dicho algo parecido respecto a la masturbación. Outros têm falado alguma coisa para mim a respeito de masturbação. Y me han dicho, por favor, pregúntame. E tem dito para mim, por favor, me pergunta. Son personas que quieren nuevos niveles de santidad. São pessoas que querem novos níveis de santidade. Pregunta si me enojé otra vez, Pergunta se eu fiquei irado outra vez. si perdí la paciencia. Se eu perdi a paciência. Pregúntame. Pergunte-me. Job tiene nuevos niveles de santidad de esta manera. O Jó tem novos níveis de santidade desta maneira. Él esperaba galardón de parte de Dios. Ele esperava galardão da parte de Deus. Y él dice, ¿qué heredad me daría el omnipotente? Que herança me daria o onipotente? Él esperaba una respuesta de Dios ante este deseo de santidad. Ele esperava uma resposta de Deus diante desse desejo de santidade. Número 6. Número 6. Job, capítulo 40, 40, capítulo 40. del 1 al 5. 40, de 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponha a mão na minha boca. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Entendió cuál era su posición delante de Dios. Ele entendeu qual era a sua posição diante de Deus. Y la dice en la primera frase en el versículo 4. E diz na primeira frase e também no versículo 4. Yo soy un vil. Eu sou indigno.
Mi versión es fuerte. Minha versão é forte. Soy vil. Eu sou vil. Hasta aquí hablé mucho contigo. Até aqui eu falei muito contigo. Discutí mucho contigo, Eu Señor. discuti muito contigo, Te Senhor. quise convencer Eu quis convencer a y ti. que me expliques las Eu cosas. queria que tu me explicasse as coisas. Estuve como un sabio delante de ti. Eu estive como um sábio diante de Me ti. defendí lo mejor que pude. Me defendi o melhor que pude. Pero ahora me doy cuenta Mas agora me dou conta que soy un vil. que eu sou vil. No soy un juez, Não sou um juiz. soy un vil. Sou vil. Fui un juez. Eu fui um juiz. Si ustedes leen cómo Job se defiende Se você vê como Jó se defende y acusa, e acusa, pero ahora entendió su posición. mas agora ele entendeu a sua posição. Habla, me tapo la boca, dice. Agora eu tapo a minha boca. Lo aprendió al final de sus padecimientos. Ele aprendeu no final do seu sofrimento. Porque cuando uno está padeciendo mucho, habla mucho. Porque quando um está sofrendo muito, fala muito. Y dice cosas de más. E diz coisas demais. Y se defiende de E más. se defende demais. Y habla en contra de otros E fala contra outros. que le causaron el sufrimiento. Outros que creem que está causando sofrimento para ele. Pero él llega a un momento culminante. Agora chega no momento culminante. Me tapo la boca. E disse, agora eu tapo a minha boca. Yo soy un vil. Eu sou vil e indigno. Esta es mi postura delante de Dios. Essa é a minha postura diante de Deus. Él juzgó a muchos. Él juzgó a muchos. Ele julgou a muitos. Él juzgó a su madre. Ele julgou a sua mãe. ¿Para qué me hiciste nacer? Por que você me fez nascer? ¿Por qué quedaste embarazada? Por que você ficou grávida? ¿Por qué se alegraron al verme? Por que se alegraram ao me ver? Juzgó a muchos. Ele julgou a muitos. Juzgó a sus amigos. Julgou seus amigos. Y él ahora llega a un punto muy importante de quebrantamiento. Agora ele chega num ponto muito importante de quebrantamento. Yo soy un vil. Eu sou vil, indigno. Delante de ti, Señor. Diante de ti, Me tapo la boca. eu fecho a minha boca. No hablo más. Eu não falo mais. No hablo más como juez. Eu não falo mais como juiz. Estoy solo delante de ti. Eu estou só diante de ti. Tú eres mi O Dios. Senhor é meu Deus. Y yo soy un vil. Eu sou indigno. Él no sabía que estaba llegando a la etapa final de su padecimiento. Ele não sabia que estava chegando já a etapa final do seu sofrimento. Porque Dios a veces no te avisa cuánto dura estos tiempos. Que Deus às vezes não te avisa quanto tempo vai durar esse sofrimento teu. Pero tienen principio y tienen fin. Mas sempre tem um princípio e tem um fim. Creo que cada uno de nosotros en cada etapa que tuvo que pasar de padecimiento, Eu creio que cada um de nós que já passamos por etapas de sofrimento, podemos decir, yo aprendí esto, esto y esto. podemos dizer, eu aprendi isto, isto e isto. En la congregación nuestra venía un enano, Em nossa congregação vinha um anão, porque había un circo y el enano era un hermano y él venía a la congregación. havia um circo e esse anão trabalhava nesse circo e ele era um irmão. E ele vinha estar conosco. Y a él le gustaban los abrazos, Ele gostava dos abraços, los besos, dos beijos y él siempre estava en la puerta recibiendo a los hermanos. e sempre estava na porta lá recebendo os irmãos. Hubo una crisis muy grande con uno de mis hijos Numa crise muito grande com um dos meus filhos y él fue tratado. e ele foi tratado. Y porque él fue tratado, yo consideré que yo tenía que ser tratado con él. E como ele foi tratado, eu entendi que eu também tinha que ser tratado com ele.
Y él se sentaba en la parte de atrás E ele sentava lá na parte de trás y yo con él. e eu sentava lá atrás com ele. Y estuve mucho tiempo así con él. Eu estive muito tempo assim com ele. Mis colegas me permitieron estar así con él bastante tiempo, Meus colegas permitiram que eu estivesse assim com ele bastante tempo. llorar juntos Chorar juntos y acompañarlo. e acompanhá-lo. En una oportunidad, E numa oportunidade, uno de los pastores invitó a pasar al frente a aquellos que tenían necesidad de oración. o pastor convidou para passar à frente aqueles que tinham necessidade de oração. Y entonces mi hijo pasó Então meu filho veio para y frente. yo también al lado de él. E eu também vim ao lado dele. Y había gente que oraba por nosotros. E tinha gente que orava por nós. Y por nosotros vino a orar el enano. E por nós veio orar aquele anão. Y fue tan preciosa la oración. E foi tão preciosa a oração. Hubo consolación Houve consolação en mi hijo y en mí. no meu filho e para mim. Antes de orar el enano Antes do anão orar, el enano me dice, usted tiene que orar por mí. o anão disse: "Você tem que orar por mim. Usted es pastor. Você é pastor." Y yo le dije, por favor, Eu disse: "Por favor, ora por mí. ore por mim." Yo soy un vil. Eu sou indigno. No soy más juez. Eu não sou mais juiz. El padecimiento produce en nosotros correcciones, O sofrimento produz em nós correções, cambios de dirección, mudanças de direção, cambios de mente, mudança de mente, cambios de carácter. mudança de caráter. Nosotros lo despreciamos al padecimiento, Nós às vezes desprezamos o sofrimento, pero después, cuando miramos hacia atrás, mas quando depois olhamos para trás, vemos Dios nos habló allí. vemos que Deus nos falou ali. Si alguien está teniendo un tiempo de Se padecimiento, alguém está tendo um tempo de sofrimento, Dios le está hablando. Deus te está falando. Tome la postura correcta. Uma postura correta. Número 7, Número 7. Job 42, Jó 42, del 1 al 6. de 1 ao versículo 6. 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aquí termina la etapa de padecimientos. Aqui termina essa etapa de sofrimento. Tiene un corazón transparente. Agora está com o coração transparente. Él dice, yo era un falto de entendimiento. Eu não tinha entendimento. Yo oscurecía el consejo. Eu fazia escuro o conselho. Hablaba y yo no entendía. Eu falava, mas eu mesmo não entendia. Ahora, Señor, Mas agora, Senhor, te preguntaré eu perguntarei. y tú me E enseñarás. tu, Senhor, me ensinarás. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Eu só te conhecia de ouvir,
mas ahora mis ojos te ven. mas agora os meus olhos te veem. Mientras él hablaba estas cosas, Enquanto ele falava essas coisas, sale de un concepto de Dios pequeño que él tenía saiu conceito pequeno de Deus que ele tinha y entra en otro concepto e entra de Dios. outro conceito de Deus. Un concepto rígido de Dios, Meu conceito rígido de Deus, que tiene que hacer ciertas cosas para que ocurran otras cosas. que eu tenho que fazer certas coisas para que ocorra outras coisas. Él ahora dice, yo salgo de este concepto rígido de Dios Agora eu salto desse conceito rígido de Deus y te doy la libertad para que hagas como quieras, e dou liberdade para o Senhor fazer como o Senhor quer, como tú quieras. como Tu quer, Senhor. Además, en esta expresión de oídas te había oído, E além disso, nessa expressão de te conhecer, de te ouvir falar, mas ahora mis ojos te ven. mas agora os meus olhos te veem. Él está hablando de que este concepto que tenía de Dios era un concepto aprendido intelectualmente, pero en su espíritu. Esse conceito que ele sabia de Deus era um conceito de haver ouvido, Não mas lo- não era do Espírito. No lo veía, Ele não via, pero ahora lo está viendo. agora ele está vendo. Ahora está teniendo una nueva experiencia. Agora ele tem uma nova experiência Com Deus. com Deus. Y algo ocurre con estas palabras. E algo ocorre com estas palavras. Se reconcilió con las circunstancias. Ele se reconciliou com as circunstâncias. Falé con mi esposa hoy Eu falei com minha esposa hoje, y en Rosario hubo un hermano que es un pastor de la zona sur de Buenos Aires. e falei com minha esposa que um pastor de Rosário, que Estuvo un pastor de la zona sur de Buenos esteve Aires. um pastor da zona sul de Buenos Aires, em Rosário, Y este pastor yendo de vacaciones e esse pastor indo de férias, hace unos 6, 7 años atrás, isso faz uns 6 ou 7 anos atrás, tuvo un accidente ele teve um y acidente falleció su esposa y una hija. e faleceu a sua esposa e uma filha. Y él terminó de criar a las 2 hijas. E ele terminou de criar as outras 2 filhas. Él era un excelente hermano, É um excelente irmão, precioso hermano, um precioso irmão. encargado de muchas obras. É encarregado de muitas obras. Él entró en esta etapa de padecimientos, Ele entrou nessa etapa de sofrimento. de no entender por qué. Ele não entendeu por quê, Pero él se fortaleció en la fe. mas ele se fortaleceu na fé. Muchos venían a querer presentarle buenas hermanas para que se casara. Muitos vinham apresentando para ele boas irmãs para que ele se casara. Y no faltaba algún profeta que decía, ve a la congregación tal que ahí está tu esposa. Não faltavam os profetas que diziam, vai na tal congregação que lá vai encontrar tua esposa. Pero él dice, yo sigo casado con mi esposa. Ele diz, eu sigo casado com minha esposa. Estoy en libertad, Eu estou em liberdade, pero todavía está en mi corazón. mas ainda está no meu coração. Él tiene 47 años, es joven. Quantos anos? 47. Tinha 47 anos, jovem. Y dice, yo entendí a Dios. E seguia, entendia Deus. Lo vi a Dios en esta etapa. Ele via Deus nessa etapa. Uno no necesita semejantes padecimientos. Às vezes não precisa semelhante padecimento. A veces con padecimientos menores le entiende estas Às cosas. vezes um sofrimento menor a gente consegue entender essas coisas. Pero los padecimientos tienen un propósito. Mas o sofrimento tem um propósito.
La fe de Job se fortaleció A fé de Jó se fortaleceu. cuando él llegó a decir, aunque me mate, Quando ele disse, ainda que ele me mate, en él esperaré. eu vou esperar nele. Tuvo un conocimiento nuevo de Dios. Teve conhecimento novo de Lo Deus. vio a Cristo como redentor. Ele viu a Cristo como Redentor. Y él dijo, yo sé. Eu sei. Y dice que este redentor se levantará del polvo E que esse Redentor vai se levantar do pó. y que esta su carne, E que essa sua carne, cuando muera, quando morresse, él iba a ver a Dios. ele ia ver a Deus. Concepto de eternidad. Conceito de eternidade. Revelação. Revelação. Entendió que el sufrimiento tiene un propósito. Ele entendeu que o sofrimento tem propósito. Aprendió cuánto es el valor de la integridad. Ele aprendeu quanto vale a integridade. Entró a nuevos niveles de santidad. Entrou em novos níveis de santidade. Entendió cuál es la posición que él tiene que ocupar delante de Dios. Él entendió- Soy indigno. Ele entendeu qual a posição que ele deve ocupar diante de Deus. Eu sou indigno. Y entró al final en el camino de la plenitud. E ele entrou no final no caminho da plenitude. Cambió su concepto de Dios. Mudou seu conceito de Deus. Se reconcilió con las circunstancias. Se reconciliou com as circunstâncias. Es muy importante que en los tiempos de sufrimiento É muito importante que nos tempos de y las sofrimento cosas que lo provocaron, e as coisas que provocaram, te reconcilies con la situación que você se reconcilie com a situação, para que haya salud y sanidad allí. para que haja saúde e cura. Y comenzó con una nueva relación con Dios. E ele começou uma nova relação com Deus. Ahora mis ojos te ven. Agora os meus olhos estão te vendo. Contemplación. Contemplação. Es algo nuevo. Isto é algo novo. Vamos a ponernos de pie. Vamos nos colocar de pé? Si hay algún hermano que está pasando tiempos muy complicados, Se tem um irmão que está passando tempos muito complicados, pero también está dispuesto a cambiar su postura mas está disposto a mudar a sua postura, y le está costando, le está costando mucho. essas coisas estão lhe custando muito, Venga acá adelante, vamos a orar. vem aqui, nós vamos orar. Si hay palabra profética, hay libertad para expresarla. Se existe palavra profética, a liberdade para expressá-la. La profecía es para edificar, A profecia é para edificar, exhortar y consolar. exortar e consolar. Si hay una palabra de consolación, Se há uma palavra de consolação, puede expresarla. pode expressar. Vamos a orar juntos. Vamos orar juntos, A una voz. a uma voz. Padre nuestro, Pai nosso, pode orar juntos. Padre nuestro, Pai nosso, tú conoces de sufrimiento. o Senhor conhece o sofrimento. Tú has sufrido. O Senhor tem sofrido. Cuando entregaste a tu hijo Quando o Senhor entregou o seu filho, y tu hijo sufrió e o seu filho sofreu injustamente, injustamente. tú conoces el O sufrimiento. Senhor conhece o sofrimento. Tú nos comprendes. O Senhor nos compreende. Tú nos O entiendes. Senhor nos entende. Sabes lo que pasamos. Sabes o que passamos. Pero en esta noche Porém, nesta noite, me afirmo en la fe eu me afirmo na fé para enfrentar esta etapa. para enfrentar essa etapa. Y digo como Job, E digo como Jó, aunque él me mate, en él esperaré. ainda que me mate, eu esperarei em ti. Aunque él me mate, en él esperaré. Ainda que ele me mate, eu esperarei En nele. él esperaré. Nele esperarei. En él esperaré. Com ele esperarei. En él esperaré. Nele esperarei. Gracias por las lecciones que nos enseñas, Obrigado, Senhor, pelas lições que o Senhor nos ensina, que no las aprenderíamos de otra manera. que nós não aprenderíamos de outra maneira. Y en el nombre de Jesús, E no nome de Jesus, creo que detrás de esta situación que por trás dessa situação hay un propósito tuyo. há propósito teu. No lo entiendo ahora, Eu não entendo agora, pero tú lo entiendes. mas o Senhor entende. Hay un propósito. Existe propósito.
Quiero reconciliarme esta noche Eu quero me reconciliar esta noite por esta situación. com esta situação. Y te digo, Señor, E te digo, Senhor, gracias, graças, gracias. graças. Tú estás detrás de todo esto. O Senhor está por trás de todas essas coisas. Estás controlándolo todo. O Senhor está controlando tudo. Tú eres Padre amoroso. O Senhor é um Pai amoroso. Y ahora me refugio. E em Ti me refugio. Me refugio en ti, Me refugio em Ti. en tus brazos. En tus brazos. Em Teus braços. Amén. Amém. Amém. Si algunos hermanos quisieran venir y Se outros irmãos querem vir la carga compartida, para ajudar a compartilhar, las cargas cuando son compartidas son menores. as cargas quando são compartilhadas ficam mais leves. Pode vir orar uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Venha orar, coloque a mão sobre o irmão que está aqui na frente. Ore, muito pode por sua eficácia a súplica do justo.